espetáculo, Marcelo Groi tocando o hino do Grêmio. E assim abrimos os donos da bola de hoje, já sabendo os mandos de campo da Copa do Brasil. O Grêmio na final desse torneio contra o Atlético Mineiro, duelo de gigantes do futebol brasileiro. Seja bem-vindo aqui a Bandeirantes e os donos da bola. João Batista já está com a gente no Central Band do Esporte para a gente falar sobre justamente isso, né, João? Sorteio dos mandos. Aprender a tocar piano, Felipe Duarte. Repete aí, João. Eu tô tentando tocar piano aqui, mas não dá certo. Eu não tenho esse talento não do Marcelo. E nem goleiro também. Esse muito menos. Olha só, mas eu tentei, pelo menos lá no CT do Grêmio. Aliás, tem uma matéria do Ribeiro Neto que eu vou te dizer, eu acompanhei ele com o Maicon. O Ribeiro Neto é lamentável jogando bola. Na sequência, vocês vão ver isso aí com os próprios olhos. Eu estava no CT do Grêmio agora, acompanhando a atividade, acompanhando o treinamento do Tricolor, e o técnico Renato Portaluppi não revelou qual time vai jogar na próxima segunda-feira à noite, contra o Sport aqui na Arena. Neste domingo tem treino com portões fechados, ali ele deve definir a equipe. O detalhe é o seguinte, já teve o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, o primeiro jogo será dia 23 em BH, a tendência aqui no Independência, isso ainda não está definido, e o segundo dia 30 aqui na Arena, estádio gremista, ou seja, como todos querem. O Maicon conversou com a imprensa e disse o seguinte, ele prefere jogar a segunda em casa, é verdade, mas na visão dele, o primeiro jogo é o mais importante. Felipe? Mas o sorteio foi favorável ao Grêmio, né? O Grêmio queria, deu justamente o que o clube queria. E o Renato, principalmente, decidir na Arena. Agora, jogar a segunda partida dentro de casa pode fazer a diferença? Essa é a pergunta. Final da Copa do Brasil 2016. Essa será a 8ª final do Grêmio. Com 4 títulos já conquistados, pode garantir o Penta, se tornando o maior campeão da história da competição. Independente se vai ser o 5º título do Grêmio da Copa do Brasil, não, isso não passa pela minha cabeça. Eu quero ser campeão. Depois de 15 anos, o Tricolor volta a decidir uma competição nacional, com um título inédito, já que será a primeira final na nova casa Tricolor. E num duelo contra o Galo, um confronto que não tem favorito. Agora é um jogo de xadrez, um jogo de uma partida de 180 minutos e qualquer uma das equipes pode ser a campeão. Mesmo não tendo favorito, o Tricolor terá o incentivo do torcedor no último jogo da final. A decisão vai ser na Arena, na sua casa, junto com a sua torcida. Eu nunca escondi minha satisfação, minha vontade de jogar sempre a segunda partida em casa. Mas é uma decisão, é mais uma partida de 180 minutos, temos um grande adversário do outro lado, volto a repetir, um grande treinador que é o Marcelo, uma grande torcida. Na Copa do Brasil, o Grêmio está embalado. Primeiro, eliminou o Atlético Paranaense nos pênaltis. Depois, despachou o Palmeiras no tempo normal, lá em São Paulo. E contra o Cruzeiro, também não precisou dos pênaltis. Com o time todo entrosado, não seria melhor decidir o título agora? Gostaria, não posso fazer nada, tá determinado, minha equipe vive um bom momento, entendeu? Mas são as regras, a gente tem que jogar conforme as regras. Na semifinal, o Grêmio venceu fora. Só administrou o jogo na Arena e se classificou para a final. O capitão Maicon, mesmo preferindo jogar em casa a decisão, considera muito mais relevante largar em vantagem no mata-mata. A gente sabe que o primeiro jogo é o mais importante, né? Assim foi contra o Palmeiras, assim foi contra o Cruzeiro, né? Então a gente sabe que não adianta a gente, de repente, decidir em casa se a gente não for bem no primeiro jogo. O Grêmio já conquistou 2 Copas do Brasil em casa. Em 89, venceu o Sport por 2-1. Durante toda a competição, em todas as fases, decidiu sempre ao lado do seu torcedor. Em 94, a decisão também foi em casa. Depois de empatar em Fortaleza, o Grêmio venceu o Ceará por 1-0 no Olímpico e conquistou o bicampeonato. Os outros 2 títulos foram conquistados fora de casa. Em 97, com o Maracanã lotado, o Tricolor empatou em 2-2 com o Flamengo e levantou a taça de tricampeão. E o último título aconteceu em 2001, quando o Grêmio atropelou o Corinthians em pleno Morumbi e conquistou o tetra da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor decide a final na Arena e precisa estar 100% pronto
para ser penta. O mais importante é que o último grupo está preparado. Ainda faltam 2 semanas para o primeiro jogo da final, mas o desejo dos gremistas já está bem claro. Eu quero ser campeão. Tá aí, o torcedor do Grêmio tá sorrindo fácil. Mas se ainda tem algum gremista que não tá sorrindo fácil, atenção pro recado de Paulo Brito. Tudo belezinha? Se você não está sorrindo fácil, é porque você está com vergonha de soltar aquele sorriso. Isso não pode mais acontecer. Olha, você tendo aquela tranquilidade para sorrir, muda a sua vida. Olha o que eu estou falando, muda a sua vida. Falta um dente? Faça o implante dentário. Não é aquele sonho que você sempre pensou que fosse, muito caro. Não, na Sorri Fácil você faz com tranquilidade, parcela. Eu estive lá na matriz da Sorri Fácil em São Leopoldo, conheci tudo. Olha, não é só o implante dentário, o aparelho que muita gente precisa e acha que é só na adolescência. Não, você que já é um pouco mais velho, né, um pouco, não digo velho, mas o que tem um pouco mais de idade, você tem 40 anos, vamos dizer. Você acha que tem um dente torto, tem vergonha de sorrir, vá colocar, não é só para garotada não, o aparelho odontológico. Tem na Sorri Fácil também e sempre tem uma Sorri Fácil pertinho de você. Afinal, são mais de 100 lojas espalhadas e mais de 10 anos de serviços prestados aqui no Rio Grande do Sul. Então, olha, desde o tratamento mais simples, está com dor de dente? Vá na Sorri Fácil. Quer fazer clareamento dentário, você que toma muito chimarrão como eu, vá na Sorri Fácil. Quer fazer o implante? Vá na Sorri Fácil. Olha, quer colocar o aparelho? Não precisa ser gurizão de 15 anos. Hoje, todo mundo coloca o aparelho a qualquer momento. Olha, Sorri Fácil, sorrir é uma conquista e você merece. Feito! Beleza, e amanhã tá aberto, né? Das 8 às 2 da tarde. Paulo Brito, vamos debater justamente os mandos de campo, né? Soubemos hoje sobre os sorteios. Posso passar na frente da câmera? Não, agora pode passar, tá tranquilo. Tá esperto, Paulo Brito. Sorteios do mando de campo. É bom pro Grêmio decidir em casa, pessoal? Excelente. Pô, excelente. Caiu como uma luva. O Grêmio tem uma baita vantagem, que é a decisão em casa, e o Atlético tem uma pequena vantagem, que é a questão de não ter o gol qualificado. Eu acho que os dois acabam tendo vantagem. Eu acho o seguinte, que tirou a neurose da decisão, essa do gol qualificado. E outra coisa que eu acho abominável, é que teria que tirar também, decidir por pênaltis em qualquer competição. É de uma pobreza, dois times se matam para chegar a uma decisão. E aí uma boa performance de um goleiro ou uma má performance dos batedores faz a diferença. Eu acho que o que tem que fazer a diferença é a qualidade. E não tem nem prorrogação, né? É direto. É direto? É pênalti direto, né? O Brasil já foi campeão do mundo nos pênaltis com o Tafarel, lembra? Sim, mas teve prorrogação aquele dia. Teve prorrogação. E parece que é uma questão mais de televisionamento, né? Eu não sei se de repente é a grade, sorteio, né? aí, como foi o sorteio. Mas eu considero justo se prolongar o jogo com mais meia hora. Enfim, eu acho que... Não resta a menor dúvida que decidir em casa é uma grande vantagem pro Grêmio. Eu tava lembrando das outras conquistas do Grêmio de Copa do Brasil, né? Principalmente os jogos em casa. Não só as conquistas, as finais que o Grêmio decidiu em casa. O Grêmio perdeu só uma pro Corinthians. Contra o Corinthians em 95. Né? Ganhou, a gente viu na matéria, ganhou do Sport e ganhou do Ceará. E aí depois Flamengo Eu acho, Corinthians foi fora de que casa. o Grêmio já está com a mão na taça. Pela quinta vez. O Grêmio tem muita tradição nessa Copa do Brasil, joga a segunda em casa, o que é decisivo e mais. Para marcar o Lucas Prato e o Robinho, que são as estrelas e são muito bons, decisivos do Atlético Mineiro, que o Internacional não conseguiu marcar, com o Alan Costa, com o Jefferson e até o Arthur que jogou lá, o Hernando que jogou lá em Minas Gerais. Agora é mais embaixo. Agora é o Edilson, experiente, lateral direito, é o Jeromel, que é o xerifão da zaga, é o Kahneman, que está muito bem, e o Marcelo Oliveira, que está voltando a ser aquele jogador do ano passado, quando fez um belíssimo campeonato. Dá para dizer, Felipe, toda a verdade sobre essa participação do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio começou com sorte. Contra o Atlético Paranaense foi sorte, porque ali ele pediu para perder umas 4 vezes. Jogou mal, né? E aí o Marcelo Goi, que falhou no jogo, defendeu a pátria. Depois, o Grêmio teve sorte de novo e competência, porque encarou, que é líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, visando ser campeão do Campeonato Brasileiro, deu prioridade ao brasileiro, jogou as duas com time misto. E o Allione ainda fez a bobagem de ser expulso. Contra o Cruzeiro, sobrou competência ao Grêmio. Porque o Grêmio fez 2-0 lá.
Mas, agora contra o Atlético Mineiro, eu não vejo grande vantagem, mesmo decidindo em casa. E o Atlético Mineiro ainda vai ter o reforço do Michael Suel. Mas concordo com o Brito. O Grêmio se preparou para ser campeão. Lá atrás, sabendo que tinha jogadores que não poderiam jogar, o Grêmio foi buscar o Kahneman. O Grêmio foi buscar reforços justamente para essa competição. Não, é a prova disso. O Grêmio contratou o Wallace, o zagueiro. Wallace Reis. O Wallace Reis, sabendo que não poderia contar com esse jogador, foi lá e buscou outro para, pelo menos, jogar a Copa do Brasil e acabou se constituindo no titular da zaga. Eu acho que o Grêmio é amplo favorito. O Internacional, que está brigando para não ser rebaixado, eu acho que não vai ser rebaixado, deu um banho de bola no Atlético, não ganhou porque praticamente não quis ganhar lá. O Brito, até eu ia dizer também sobre a análise do Atlético. O Atlético passou pela Ponte Preta, estava tomando 2-0 e São Robinho foi lá buscar o empate. Contra o Juventude. Contra o Juventude, meteram a mão no Juventude na Mas Serra. aí é o jogador diferenciado, né, Rec? É um jogador diferenciado que Inter e Grêmio não tem. Mas aqui na Serra, com jogadores diferenciados, estava 1-0 para o Juventude, se ele dá o pênalti, o Juventude ia passar. No Beira-Rio, o Inter deu um chocolate no Atlético, que fez um gol de contra-ataque no final do jogo. E em Minas Gerais, o Inter jogou as duas partidas melhores. É melhor que o Atlético. Eu concordo com vocês que o Grêmio é melhor. O Grêmio é mais time que o Atlético. Mas aí entra o que o Luciano Davi diz. Tem os diferenciais. É um time traiçoeiro, que está tomando bola na trave e numa bola mata o jogo. E eu acho que além do diferencial, o Atlético Mineiro tem uma coisa que o Grêmio não tem, que é muito mais plantel. Sim. Tu olha para o banco do Atlético Mineiro, é tudo jogador titular. Tem recurso. É com o reforço do Michael Suel. Agora, defensivamente, o Atlético não vem jogando bem, né? O Atlético até tem permitido que o adversário com certeza converta as oportunidades que cria. Mas se pegarmos esse duelo, a vantagem do Atlético Mineiro em relação ao Grêmio consiste em ter o matador. O cara que é o que define e que é um jogador... Muita gente não gosta. Eu acho um baita centroavante. Grande eu acho jogador. um baita centroavante. Diferenciado. Esse jogador no Grêmio é o ideal. Né? No Inter mas também. O Grêmio... Também. Como a gente está falando muito dessa final, né? Mas claro, joga aqui tranquilamente nos dois. Mas o conjunto do Grêmio, o Grêmio está mais organizado como time que o Atlético. O Atlético, por incrível que pareça, não sei se o Atlético está sentindo o desgaste do final da temporada, mas a queda de rendimento do Atlético ela é grande. O Atlético vem fazendo resultado, mas não vem tendo boas atuações. Aliás, o Atlético joga pelo Inter nesse final de semana, porque joga em Curitiba contra o Coritiba. Qual é a posição do Atlético hoje? Segunda ou terceira? O Atlético hoje é o quarto colocado, 60 pontos. Palmeiras, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. Eu vou dizer, além do Lucas Prato e do Robinho, o Atlético tem pouca coisa a mais. Otero, Casares. Isso. Dátulo recuperado, né? Dátulo, olha... mas não é desfalque ainda, né? Teria que ser quarta-feira o jogo para ter essa vantagem toda do Grêmio. Teria que ser quarta agora. Eu acho que... também acho. Eu acho que o Atlético do meio para frente é mais time que o Grêmio, e o Grêmio do meio para trás... É muito melhor. É muito melhor que o Atlético. Aliás, o Daniel e o Davi já salientaram isso. Eu assisti na madrugada, porque eu comentei o jogo do Grêmio, fui ver a repercussão do jogo do Inter na madrugada e estava uma entrevista com o Marcelo Oliveira. Frase do Marcelo Oliveira, cabalística. Ou nós melhoramos a marcação, ou nós não vamos ganhar título. Não, dizer, o Marcelo Oliveira... Por isso que eu digo que o bom seria a quarta agora. Nessa mesma entrevista do Marcelo Oliveira, o Marcelo Oliveira disse o Internacional valorizou e muito a classificação do Atlético. Pela forma com que o Inter jogou. Mas no ano passado, a final da Copa do Brasil do ano passado teve Palmeiras, do Marcelo Oliveira e o Santos do Dorival. Eu achava o Santos mais time, ajustado. É que Palmeiras é o time do Marcelo Oliveira, não joga bem, mas ele se impõe, amassa o adversário. Está igualando ao Filipão, é a quinta decisão, né? Eu ia dizer duas no Curitiba, se eu não me engano. Duas Copas do Brasil no Curitiba. Uma com o Cruzeiro. Perdeu para o Atlético Mineiro. Perdeu para o Galo, uma com o Palmeiras e agora, quinta. Pode ser que o time do Atlético não tenha o perfil de Copa do Brasil, agora o treinador tem. O treinador tem, assim como o Filipão tinha. Agora, a 8ª vez que o Grêmio está decidindo essa competição, né? Se há alguém copeiro nesse sentido, é o Grêmio. E pode chegar ao equilíbrio, né? Porque será a 4ª decisão em casa, né? O Grêmio decidiu 4 fora já. E agora decidiria a 4ª em casa. Decidiria não, está classificado, decidirá a 4ª em casa. E agora é um tirateima interno. Porque se o Grêmio ganhar, desequilibra para o Pro. É 5-3 daí. Se perder, é 4-4. Ganhou 4, perdeu 4. E o Renato chega na terceira final dele como treinador. Ele até na coletiva disse, não, mas eu tenho como jogador. Não, como treinador. Treinou o Vasco, perdeu para o Flamengo. Treinou o Fluminense, ganhou do Figueirense. E agora o Grêmio contra o Atlético. O Grêmio perdeu uma para o Criciúma em 91. Perdeu em 93 para o Cruzeiro. E em 95
para o Corinthians. O Grêmio perdeu de 2 em 2 anos ali, né? Mas ganhou em 89, 94, 97 e 2001. Os áureos tempos da década de 90 do Grêmio, né? Eu falava com o Espinosa essa semana na concentração do Grêmio, na quarta-feira, e a gente comentava, o Grêmio está com a mesma mecânica de jogo do Roger, mas com a estrela do Renato Portaluppi. Ele botou o Ramiro, onde a gente falava que o Juliano deixou um buraco e ninguém conseguia preencher esse espaço. O Ramiro, que é baixinho, eu acho que o Ramiro não é mais baixinho que o Juliano, e se movimenta tanto quanto o Juliano. E aí o Renato Portaluppi fez o time jogar naquela velocidade, naquele ritmo, quase com os mesmos jogadores, com o Ramiro no lugar do Juliano, que o Roger fazia. Pois é, mas o Brito, eu acho assim, eu acho que estrela é uma palavra que de repente ela esconde o mérito do trabalho do Renato. Eu acho que o Renato ajustou o time defensivamente. Ele teve, isso aí mesmo. Ele conseguiu, ao ajustar o time defensivamente, cresceu o futebol de um jogador que tu falou que pode pegar o Marcelo Oliveira com o Roger e o Marcelo Oliveira com o Renato. Primeiro jogo do Renato, Marcelo Oliveira já foi bem. Exato. Primeiro jogo do Renato. Tem toda a razão. Então ele deu uma... Esse dado eu não tinha lembrado, porque o Marcelo Oliveira realmente cresceu. É o jogador do ano passado. O cara aparece como centroavante para fazer gol, começa a jogada e termina. Ele não podia ter desaprendido, como aconteceu no primeiro semestre, porque o ano passado ele fez um belo Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Mérito do Renato. Eu vejo 3 mudanças no time do Roger para o Renato. Tá? A marcação da bola parada, que a gente já tinha citado aqui, agora é marcação individual, tem dado certo. A outra mudança, o perfil de jogo. O Grêmio não tem vergonha de não ter a bola, mas ficou mais agressivo. Quando tem, ataca e bate de fora da área. Claro. E a outra, por perder a posse de bola, ele se defende melhor, deu 2 ou 3 passos para trás. A marcação começa mais próximo do goleiro. Agora, entregar a bola para o Atlético Mineiro no Horto vai ser uma bronca. Eu não sei se vai ser no Horto, né? Porque há uma crise lá permanente nas definições do Atlético Mineiro. Se perde 1 milhão e tanto cada vez que se joga no Horto e não se joga no Mineirão. O torcedor acha que o Atlético produz melhor no Horto, mas não pode ir, porque chega a 15 mil e terminou em Porque o Atlético Mineiro não toca a bola. É um time do cruzamento, da briga. E o Horto, que é pequeno, encaixotadinho, para esse tipo de jogo, encaixa, né? O Grêmio no Mineirão vai ser bom pro Grêmio. O Grêmio toca a bola. Se depender do Marcelo, é Horto. Se depender do contexto e da grana que o Atlético quer faturar, apesar que o Atlético não paga ninguém mesmo, né? Então, eu acho que o Alexandre Calil, mesmo estando fora do Atlético, agora como prefeito, vai dar um toquezinho de... Sabe que num debate... Porque o Daniel Nepomuceno é cria do Alexandre Calil, né? Sim. Deve orientar. Diz, olha, joga no Independência e tal, por isso. Daniel, tu sabia que num debate o Alexandre Calil chamou o João Leite de mão furada? Até isso. Tu tomava cada frango, rapaz. Enquanto a gente debate a prefeitura. Enquanto a gente está debatendo, o torcedor do Grêmio pode ir analisando os gols que deram as outras conquistas para o Grêmio na Copa do Brasil. 89, né, contra o Sport, 94 técnico contra o Ceará. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, verdade. 97, Aliás, tem Flamengo. a história do chiclé, né? Não sei se é verdade. Qual é a história? Que o Cláudio Duarte teria dito no vestiário, no intervalo do jogo, que tinha um chiclé, né? Benzido por uma... Mandou benzer o chiclé. Na verdade, era um chiclé que o Claudião comia no intervalo, né? E aí acho que o Claudião parece que inventou uma história. Pô, comeram o meu chiclé, eu mandei benzer o tal do chiclé, o chiclé veio de longe e tal. E o Cuca fez o gol e saiu. Eu comi o é verdade. Por isso que aparece o Cuca gritando, indo pro banco. O Claudião colocava o Assis no lado direito para entrar pro meio e bater com a esquerda. Eu digo, Claudião, comigo tu teria essa dificuldade, porque essa tua estratégia de jogar à direita, entrar para o meio e bater com a esquerda, porque eu, como chuto com as duas, tenho que me colocar aonde? Chuta das duas, uma de cada vez, né? Porque senão acaba caindo, né? Como diria o seu Abílio. Olha aqui, ó, o Claudião tinha 2 sistemas. Ele tinha com o Assis um falso ponteiro direito, mas ele tinha no banco o Almir Cabeça de Formiga. É verdade. Se estiver me assistindo vai ficar bravo. Ele tinha cabeça de formiga, ele tinha um corpo pequeno e a cabeça era enorme. O Cabeça de Formiga, ele dava uma alternativa diferente. É verdade. É o esquema pega-ratão esse aí do Grêmio de 89. O próprio Claudio disse, não, é o meu esquema pega-ratão. Foi contra o Ceará, né, afinal? Foi. E foi esse jogo, sabe que esse jogo contra o Sport, esse jogo teve algo que foi raro, né? Que foi o Mazzaropi
tomar um frango, né? O Mazzaropi falhou nesse... Brito foi em 89 foi contra o 89 foi o Sport Recife. 94 foi Ceará. Gol do Nildo. 97 Exatamente. foi Flamengo, 2001 Corinthians. Isso aí. Mas é copeiro, né? O Grêmio está chegando mais oitava final da Copa do Brasil. Sempre teve esse perfil de assumir a Copa do Brasil, que é o caminho mais rápido para a Libertadores, né? Claudião, além de colocar uma taça no armário, que o Grêmio não ganha há 15 anos, é uma forma que o Grêmio vai encontrar de ir para a Libertadores, né? Claudião assumiu em Vacaria. E sabe fazer isso bem. O Claudião assumiu em Vacaria quando o Grêmio poderia ir para uma repescagem em 89 do Campeonato Gaúcho no lugar do seu Minelli. E assumiu junto com Rafael Bandeira dos Santos como vice de futebol, que tinha sido campeão brasileiro em 81 e depois tinha ficado um tempo fora. E depois teve aquele problema de cai, não cai em 91 e caiu, e depois em 92 voltou com... Bom, aí assumiram junto com ele o Edinho, zagueiro, o Elcio, lateral esquerdo, o Jandir, centro médio, e o Lino, Jogaram em Vacaria, né? Jogaram em Vacaria. E aí foi... Aquele jogo contra o Glória era decisivo, né? Aí o Grêmio ganhou o Gauchão ainda, reverteu, e ganhou de forma invicta a Copa do Brasil, que naquele ano de 89 era a primeira edição. Mas vem cá, que tanto vocês estão falando do Claudião aí, tá começando a me arrepiar, ele vai assumir o Inter nas 5 rodadas aí. Olha, daqui a pouco seria até uma boa ideia. 2002 foi assim. Ô, João Batista, ganhar a Copa do Brasil dá status, lógico. O torcedor do Grêmio tá afoito com essa possibilidade, mas dá dinheiro também, João. Já deu, na realidade, um bom dinheiro para o Tricolor. Até agora, o Grêmio, que entrou nas oitavas de final por conta de estar na Libertadores, ele já recebeu 3 milhões de reais por todas as fases. E pode, em sendo campeão, receber mais 6 milhões de reais. Esta é a premiação, totalizando 9 milhões. Se ficar na segunda colocação, ganha só, entre aspas, porque é um bom dinheiro também, 2 milhões, totalizando 5 milhões na participação. Ou seja, o Grêmio já tem 5, vai atrás de 9 milhões no final do ano. Ou seja, com toda a incompetência do Internacional, ainda botou 3 milhões no bolso, porque até a fase anterior valeu 3 milhões. Mas é muita grana que dá para o campeão. É impressionante o que representa, né, esse momento que a gente está vivendo, né? E deu tudo certo, pelo menos em relação ao jogo final ser aqui, né? É verdade. Porque tá todas as atenções à arena do Grêmio. O Grêmio vai jogar agora, o Grêmio vai jogar segunda contra o Sport, a gente nem tá falando. Aliás, daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Grêmio, projetar esse jogo contra o Sport. Deixa eu puxar o Internacional também para a pauta, porque o Inter sim entra em campo pensando em Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras líder do campeonato, a gente tá rodando agora imagens aí, ó, desse jogo. Inter 1, Palmeiras 0. A última vitória do Inter sobre o Palmeiras foi no ano passado. 9 de setembro de 2015, gol do Nilton, aos 19 minutos do primeiro tempo. O técnico do Palmeiras era o Marcelo Oliveira, que hoje é do Atlético Mineiro. Eu falava aqui na quarta-feira que o Internacional contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, já que contra o Atlético estava praticamente sem esperança e sem chances de conseguir a classificação lá e quase conseguiu, e contra o Palmeiras, que é considerado derrota certa, é o líder do campeonato. O Inter não conta com ponto nenhum contra o Palmeiras para fugir da segunda divisão. Deveria jogar para frente. E jogou para frente, quase aquela escalação que eu dei aqui na quarta-feira. Quem é que estava aqui na quarta-feira? Foi o time que... Foi mais ou menos o que o Paulinho escalou. Eu falei aqui aquele dia, Rodrigo Dourado, Anderson, Valdívia, Seiras, o Ailon e o Sacha. O Ailon, quem me ajudou a escalar foi Eu acho que foi o Ribeiro que falou no Ailon, né? Pois é, eu não lembro. Então foi quase esse time. Só não foi esse time porque o Seiras realmente não cai na simpatia do técnico Celso Roth. E eu acho que o Inter deveria repetir essa forma de jogar para frente, jogando no domingo. Ou seja... Brito, desculpa, Rec, só não foi esse time porque não deu para entender o segundo tempo do Internacional contra o Atlético. O Internacional vai a Minas Gerais, consegue recuperar em 45 minutos o resultado que havia perdido em 90 no Beira-Rio, e daí o treinador vai lá e me troca completamente o time. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender o que o Celso Roth fez. Os caras cansaram, né? Eu preciso dizer, meu... Felipe, pode fala. chamar meu feito final que eu tenho que ir pro Antenados? Vamos lá, vamos com o feito, então. Então, eu quero... Para quem dizia que o Anderson era ex-atleta... Anderson. Era ex-atleta. Era ex-atleta. Olha, vou dizer, o Anderson tem 28 anos. O ruim nunca vai jogar bem. Mas o bom, o craque que já fez aquilo que ele fez na Batalha dos Aflitos, que ele fez na Inglaterra, que ele fez no próprio Inter, uma jogada ele fez só no Inter até agora fez 2. Então, ele, quando é bom, quando ele quiser e estiver em forma, e estiver com a cabeça boa, ele vai fazer. E o Anderson fez tudo aquilo lá na quarta-feira, é porque ele sabe fazer.
Então tem que pegar o Anderson agora na reta final do Campeonato Brasileiro, e é o que sobrou, e fazer ele jogar sempre o que jogou na quarta-feira. Porque ele é decisivo. O cara daquele pique, para pegar ali a sobra do Vitor, tem que acreditar, tem que chegar, tem que ver, tem que ser diferenciado. Outro, será que chegaria, acreditaria na falha do Vitor? Tem que estar afim, né, Brito? Tem que estar afim, né? Se ele estando afim, ele joga. Mas Daniel, tu comentou uma coisa. Após o meu comentário, tu disse o seguinte, que os jogadores cansaram. Mas só um pouquinho, nós estamos a 40 dias do final da temporada, gente. A preparação do Internacional tinha que estar na ponta Pessoal, deixa eu liberar o Brito. O Brito tem o programa agora na Rádio Bandeirantes. Um abração, Brito. Tem que estar sempre antenado, Felipe. Só o seguinte, vamos para a interatividade. O João Batista Filho tem interatividade aqui dos nossos telespectadores. Fala, João. Olha só, o pessoal participando em casa pela nossa página no Facebook. Eu reforço o convite para você lá, os Donos da Bola RS no Facebook. Tem também os Donos da Bola no Twitter e no YouTube, onde nós colocamos o programa depois na íntegra. O Diogo Felipe, para tristeza dos birrebaixados, não vamos cair. O Henrique Fialho, expectativa é que Rotti saia do Inter. Não importa mais o próximo jogo. Fora Rotti, fora Carvalho, fora Pífero. Ele é de Bagé. Um abraço para a galera de Bagé. O Marcelo Noriega está dizendo que o Inter se sai melhor contra times mais fracos. Aliás, mais fortes do que contra times mais fracos. Se colocar a equipe reserva, tem mais chances de vencer. Aliás, eu já quero aproveitar e contar uma história aqui. O técnico Celso Rotti, depois daquela partida, aquela excursão que o Internacional fez de 12 dias, indo BH, Fortaleza e descendo para BH, ele estava na Berlinde muito pressionado. Fernando Carvalho estava até cogitando, colocando a possibilidade de demitir o treinador. Quando recebeu a ligação de um jogador do Inter, Alex, o pedido era simples, não demitir Celso Rotti. Por que Alex fez isso? Porque ele não sabia se daria certo com o Celso, mas sabia que o grupo não iria resistir a mais uma mudança e por isso o Rotti permanece, muito pelo apoio do grupo de jogadores. Felipe. Esse assunto é para debate e eu não esqueci, eu cortei o Luciano Davi, ele está escrito ficha 1 para o Davi, depois do recado do REC. Ficha 1 é ouvir bem, né? Eu quero informar que a Mais Sons trouxe para o Rio Grande do Sul a nova tecnologia em aparelhos auditivos. Deem uma olhada nesse recado aí. Você sabia que cerca de 80% dos pacientes que colocaram prótese não se adaptaram? Isso acontece porque próteses tradicionais apenas amplificam o som para dentro do conduto auditivo do paciente. A Mais Sons trouxe para o sul do país a nova tecnologia de prótese auditiva. Ela seleciona frequência por frequência de acordo com a perda auditiva do paciente, proporcionando uma qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Aparelhos sem necessidade de troca de pilhas, com controle remoto e toda a tecnologia digital. O aparelho antigo é aceito como parte do pagamento. O paciente com deficiência auditiva necessita de um acompanhamento médico e fonoaudiológico. Ligue e agende uma avaliação médica. Ligue Mais Sons. 33 77 70 73. Vai voltar a ouvir bem. É isso mesmo, basta ligar para este número aí, ó, 3377-7073, marca a avaliação para ter a oportunidade de experimentar essa tecnologia que tem a qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Mais Sons. Vem que eu quero te ouvir agora. Vem que eu quero te ouvir, mas antes ficha 1. Sons dá pra ouvir. Ficha 1 pro Luciano Davi, que eu te interrompi, Davi, desculpa. Eu vinha comentando sobre a questão da preparação física. Eu sei que o Anderson não vinha jogando, Daniel. Eu ia completar. O Anderson não vinha jogando, o Valdívia ainda não atingiu com a lesão, o tempo ficou parado, não conseguiu ser o mesmo jogador e tal. Não, mas na realidade, a minha crítica foi com relação aos jogadores que entraram. Ah, sim. Aos jogadores que entraram. Não resta a menor dúvida. Vergonha as mudanças do Celso Rotti. Vamos falar a verdade. Tá, vocês queriam que jogasse o Serras, por exemplo? Não, ele não queria classificar. Na realidade, o Serras não joga mais nesse time do Internacional enquanto o Celso Rotti estiver aí. O Serras não joga porque o Internacional entende que ele é lento. Aí ele precisava de velocidade. Será que foi porque ele disse aquele palavrão que estavam na... É o que se fala. Na M? É o que se fala. Diz que aquela declaração parece que não caiu muito bem para os dirigentes. Mas teve uma declaração anterior, né? Com relação ao Serras. Mas eu acho que a palavra é ajustada. O Fernando Carvalho,
O Fernando Carvalho disse, quando assumiu o vestiário do Internacional, que a torcida do Internacional, todos nós sofreríamos até a última rodada do Brasileiro. Quando a gente pensa que o Internacional vai embalar, que havia ganho do Figueirense, do Curitiba, do Flamengo, uma vitória bastante convincente, cai com relação ao Santa Cruz. Quer dizer, o Internacional tem um jogo extremamente aberto contra o Palmeiras, acho que é um jogo muito mais realmente aberto, né? Que os dois times vão para cima. Mas o Internacional vai sofrer até a última rodada do Brasileiro com relação à questão do Z4. Eu penso que o inimigo do Inter é o Vitória. Esse é o inimigo do Inter. Eu vou dizer mais. E estava dando uma olhada na tabela, Davi, do Campeonato Brasileiro. Sabe quando é que foi a última vitória do Vitória da Bahia? 6 ou 7 rodadas, não é isso? Foi quando o Internacional voltou a vencer, que foi contra o Figueirense. Aliás, o Inter teve a exigência de vencer. Do jogo contra o Figueirense, que o Vitória da Bahia venceu a Chapecoense por 4-1, o Vitória da Bahia não ganhou mais. E o Inter foi acumulando ponto. A última vitória do Inter em São Paulo contra o Palmeiras foi essa aí, ó, do Abelão, o Rec. 1-0 2014, gol do Jorge Henrique. O Abelão é galo de pua fina. Aliás, o Jorge Henrique foi, se não me falha a memória, foi esse jogo, né? Que o Jorge Henrique foi o melhor jogador do Internacional na partida, né? Sim, o gol foi um gol de chiripa, mas era um momento que o Jorge Henrique não estava bem e o Abel apostou nele e ele simplesmente foi o dono do jogo. O Abelão aposta no Jorge Henrique como o Renato aposta no Ramiro. São os baixinhos que de vez em quando fazem a diferença. Mas o jogador tático. Sabe que o Inter vai ter que torcer que não precise de um outro parceirinho, que o Paulo, eu estou insistindo nisso aí, o Inter está na mão do Paulo Autuori. Se o Atlético empatar com o Vitória, o Internacional não é que ressurja das cinzas, o Inter meio que estabiliza, mesmo perdendo para o Palmeiras. É lá o jogo, né? Porque aí o Inter tem 4 jogos contra 4 jogos e o Vitória continuará atrás do Inter, se só empatar, por exemplo. E aí o Inter vai estabilizar, porque senão vai ser fumeta até o final. Mas o Atlético Paranaense está brigando para continuar no G6. Eu não estou vendo o Vitória com poder de recuperação. Nenhum, não se recuperou até agora. A Vitória é essa. O Vitória está em queda, cara. Mas o Vitória está em queda no Campeonato Brasileiro. Voltou São Marinho. São Marinho fez um gol contra o Fluminense. Vitória, realmente esse jogador. Mas o jogo foi 2-2, né? A Vitória não ganhou, né? Mas agora em Salvador, esse Marinho faz a diferença. É óbvio que eu desejo que o Internacional tenha mais facilidades, porque eu estou com pena da torcida do Internacional. A torcida do Internacional não consegue respirar nunca. A tabela de classificação, a parte de baixo. Se o Paulinho puder me ajudar aí, eu acho que o Vitória está 5 jogos sem ganhar, né? Por aí. 5 ou 6. 5 ou 6, Que fique 4 derrotas e um empate, Paulinho. 5 jogos sem ganhar, cara. O problema psicológico do Internacional é terminar a rodada no Z4. E vir para casa jogar contra a Ponte Preta numa pressão da torcida do Internacional de novo. Nós temos, na realidade, o Internacional tem as 5 últimas rodadas do Internacional são um filme de terror, cada uma delas. Olha aqui, ó, o Galo pode fazer o crime no Coritiba, em Curitiba. Aí, o Internacional empatando com o Palmeiras, mesmo que o Vitória ganhe, entra o Curitiba, mas o Curitiba tem que perder em casa e o Inter tem que empatar com o Palmeiras. Aí o Vitória pode ganhar o seu jogo. O Inter não entraria na zona. Só que depois o Curitiba joga com o Santa Cruz em casa. Há pouco a gente citou aqui o Seiras, né, o venezuelano, meio-campista do Internacional, e eu queria que o João Batista me explicasse alguma situação do Seiras. Tem alguma novidade sobre o Seiras, João? Tem alguma novidade, sim. Tem uma novidade, na realidade. Ontem com o Ribeiro Neto, tive uma parceria bacana ontem, Ribeiro Neto. Nós fomos fazer essa entrevista com o Maicon, jogador do Grêmio, e eu ao telefone tentava descobrir o que estava acontecendo com o Seiras. Eu não tenho essa informação das declarações dele que não teriam caído bem. O que eu ouvi é que para o Celso Rotti e para o Fernando Carvalho também, que assina essa situação, o Seiras não se encaixa no perfil que o Inter quer. Ele pode ser um jogador útil num time já encaixado, estilo Roger, que joga bem, que tabela, que trabalha bem a bola. Mas para o jeito do Rotti, uma equipe retrancada, que sai em escapadas, que sai em velocidade, o Seiras não dá certo e não consegue ir bem. Portanto, esse ano, esqueçam, ele não vai jogar. O ano que vem, se tiver um treinador que consiga fazer uma equipe melhor, que se encaixe melhor, aí o Seiras pode ser útil. Nesse aspecto, eu até concordo, tá? Só que o seguinte, o Alex também não faz isso. O Alex joga. E outra, na comparação Alex e Seiras, o Seiras... Mas o Alex... Isso é algo que eu estou dizendo já há 2 semanas, porque eu tenho isso como informação. Tá? Então agora que o João está dizendo, agora então nós temos a informação. A verdade é o seguinte, e eu estou dizendo há horas isso aqui, o Seiras
não é jogador de velocidade no conceito da direção do Internacional. E por isso que eu acabei de dizer... Por isso que joga o William. Tudo bem, Daniel, mas o Alex também não é. Não, para aí, nós estamos falando do Seijas. Depois a gente entra na questão do Alex. Por que o Seijas não jogou contra o Atlético Mineiro? Porque tinha que buscar resultado. E se ele é um jogador que, no conceito da direção do Internacional, ele não é um jogador de velocidade, ele não tentaria o Celso Roth botar um cara que não dá velocidade pro time para tentar reverter o jogo. Que tem sido uma jogada forte do Internacional, a velocidade. Claro. Né, o contra-ataque. Eu acho que não se coloca o Seijas agora de medo que dê certo. Porque aí como é que vão explicar que torraram um jogador de seleção venezuelana, que tem um handicap favorável, você apresentou os números, fez a relação com o William na meia cancha, ele ganha em todos os quesitos, e aí vá que dê certo e tenha que explicar. Aí vão dizer assim, mas ninguém joga para perder, me disse outro dia o César Cidade Dias. Eu não estou dizendo que se jogue para perder. Eu também sou implicante em várias situações, e o Celso me ganha a lo largo. E outra coisa, mesmo que esteja lesionado, tá? Nico Lopes. A primeira avaliação feita pelo novo departamento de futebol foi que Seijas e Nico Lopes não tinham o perfil para estar no time titular do Internacional. É isso aí. Bom, então o Nico Lopes volte para o departamento médico. Olha que eu tenho uma notícia. Tem que fazer. Tem uma notícia aí que não é alvissareira, mas agora qualquer detalhezinho ínfimo que seja, pode ser uma coisa que se puxe a favor. O Inter vai jogar no dia 21 de novembro contra o Corinthians, numa segunda-feira à noite, depois de toda a rodada ter acontecido. Tomara que o Inter não precise dessa vitória contra o Corinthians, mas vá que precise. O Inter vai ter toda a segunda-feira para fazer um encontro, como é que é aquele, de grupo? Dinâmica de grupo, bastante reza, né? Bastante despacho em esquina, fazer qualquer negócio para tentar sair disso aí. Abre a câmera aqui, ó, porque tu não bateu na madeira. Isso aqui é plástico. Mas aqui é madeira. Então vou bater aqui, então. Acho que aqui também não é, viu? Não, aqui é. Vamos deixar... Então vou bater aqui, ó. Vamos considerar que... Cara de pau. Repete. Bata aqui, se precisar. Se for para salvar o Internacional do fogo do inferno. Por favor. Sensacional isso aí. Não, mas tu acha que o quê? Que a rodada pode chegar decidida pro Corinthians? Não. O que pode acontecer é o seguinte, o Internacional entra na zona. Aí os caras vão dizer, é hoje, tem mais 500, tem mais 50 mil para cada Pede um. pro Paulinho, JB, há quanto tempo faz que o Internacional está nesse karma? Desde quando começou isso? Eu me lembro que era da época do Argel ainda, né? Não, o Inter entrou na zona com o Celso Roth depois do jogo contra a Chapecoense. Não, mas o Argel foi embora porque empatou, perdeu 4 ou 5 partidas seguidas. E aí perdeu pro Santa Cruz. Estava em 6º lugar. Ali começou e o Falcão deixou o Inter em 15º. A torcida do Internacional sofre desde aquelas primeiras derrotas do Argel. 80% do Campeonato Brasileiro. É dose para leão. Mas aí... tu sabe o que é pior? Não tem time para ganhar, não tem time para se classificar, Libertadores da América, mas não tem time para sofrer. Claro que não. Mostrou contra o Santos. A Copa do Brasil é a prova disso. O jogo do Internacional contra o Atlético foi um primeiro tempo sensacional. Luciano, Flamengo, Grêmio, Santos e Atlético, todos da ponta de cima o Inter encarou. Jogo mais aberto, né, Reca? Tem isso também, né? O Cuca concedeu uma coletiva hoje pela manhã e na avaliação dele o Inter não vai cair. Ele não vê o Internacional com um grupo de jogadores para ser rebaixado. Mas aí é o seguinte... Todo mundo faz essa avaliação, o Flamengo com Edmundo, Sávio e Romário quase caiu. O Grêmio com Maurício, Nilson e Paulo Egídio caiu. Quer dizer, o problema todo é o seguinte, quando o Internacional contratou o Falcão, e tomara que o Falcão tenha uma guinada na sua carreira e que seja ainda um grande treinador, porque é um grande sujeito. Mas não era o Falcão, né? O Falcão era um lance eleitoreiro. O Falcão não Totalmente eleitoreiro. Eleitoreiro. O Internacional construiu um muro, colocou o Falcão sozinho na frente desse muro e ficou toda a direção atrás. Para limpar toda a porcaria que tinham feito, iam colocar um ídolo, se desse certo, os faria manter a condição de assumir o clube. É verdade. João Batista Filho, fala, João. Argel saiu na 14ª colocação, na 14ª rodada, do Campeonato Brasileiro. O Inter estava na 9ª colocação e a 5 pontos, era o começo, a 5 pontos de distância da zona do rebaixamento, quando o técnico Argel saiu. Aí entrou o Paulo Roberto Falcão, ficou 5 rodadas e veio o Celso Roth. Quando o Celso Roth entrou, o Inter estava a 4 pontos da zona do rebaixamento.
rebaixamento e aí só caiu, hoje está a 2 pontos da zona. E eu dizia, se desse para ver o aproveitamento um outro cálculo que eu gostaria de fazer, percentualmente o aproveitamento do Rotti, porque o Internacional tem 5 partidas, precisa fazer 38,1% de aproveitamento do técnico Celso Rotti. Quanto? 38,1. 38, o Internacional precisa fazer 50% de aproveitamento. Eu não durmo há 30 dias. Eu não durmo há 30 dias. Pô, mas tu tá bem pro cara que não dorme há um mês, hein, cara? Vou te contar um negócio, cara. Vou fazer o seguinte, vamos tentar botar o Luciano Davi para dormir agora no intervalo. Já voltamos com os donos da bola. Estamos de volta com os donos da bola e para você que está com saudade de Ribeiro Neto, senti falta dele, foi o seguinte, vou chamar o Ribeiro Neto porque ele está chegando com uma atração, um bate-papo, convidado super especial. Pô, me derrubaram, hein? Vamos lá, Ribeiro Neto, a tua atração. Amigos, o dono da bola do programa de hoje é nada mais nada menos que o capitão tricolor. É o homem do Renato dentro de campo. Tudo bem, Marco? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, boa tarde, um prazer estar participando com vocês. Muito feliz com essa classificação para a final, né? Agora é trabalhar firme aí para que a gente possa dar alegria ao nosso torcedor conquistando esse título aí da Copa do Brasil. Eu quero que você abra o coração para os telespectadores de todo o estado. Quando o Renato disse o seguinte, eu disse que era proibido voltar para o vestiário sem a classificação. Você é o capitão. Você reforçou isso ou ficou, o homem tá brabo? Não, acho que não só eu, mas como todo o grupo. A gente sabia que não poderia decepcionar, né, os nossos torcedores, milhões de torcedores que o Grêmio tem, né, e até a nossa família e até nós próprios, né, porque a gente trabalha todo dia aqui em busca desse objetivo, né, e a gente estava um passo de conseguir essa classificação para a final, né, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas que a gente teria que voltar para o vestiário com essa classificação para a final. Todo mundo, Michael, tem considerado aí as diferenças do trabalho do Roger e do Renato. A gente dá a opinião do programa e eu digo que o legado do Roger foi fantástico e que ajudou muito no trabalho do Renato Portaluppi. Agora, para quem está dentro de campo, o que é que as diferenças, as vantagens, alguma desvantagem que você viu nessa troca de comando? Então, eu acho que no momento que o Renato chegou, a gente vinha de um momento complicado, né, sem vencer. É claro que as coisas que o Roger, que a gente aprendeu com o Roger aqui não foram embora, muito pelo contrário. Continuam e o Renato acrescentou que ele achava que a gente poderia melhorar ainda mais, né, na maneira de pensar dele. E a gente procurou assimilar o mais rápido possível, né? O Renato nos passou bastante confiança para que a gente pudesse fazer o que a gente já vinha fazendo antes e que aquilo era um momento complicado, assim como outras equipes passam também, né? E logo ele deu moral para todo o grupo, né? Falou que confiava muito na gente e jogo a jogo a gente foi ganhando confiança novamente, vencendo as partidas até que a gente pudesse chegar nessa final. Na prática o Grêmio ficou mais competitivo, melhor defensivamente com o toque de bola que ganhou com o trabalho que o Roger fez? Com certeza. Eu acho que até a gente mesmo dentro do vestiário, a gente conversando e a gente se cobra, o que a gente estava fazendo não era o suficiente para a gente chegar onde a gente queria. Então cada um sabia que teria que fazer um pouco mais, né, para que a gente pudesse brigar por títulos, né? Então a gente teve uma oportunidade na Copa do Brasil, onde é mata-mata, né? Você tem que estar preparado para 2 jogos, né? E graças a Deus a gente foi passando de fase aos poucos, né? E hoje estamos nessa tão esperada final. Até por ser o capitão, ser um jogador de muita personalidade, se expressa muito bem e fala o que pensa, né? Eu sei que você não tem muita ideia de que ganhou é bom, perdeu tá ruim. A coisa é muito mais ampla do que isso, né? Embora você saiba tanto quanto eu como é que é a cultura do futebol. Dentro desse contexto, você acha justo 15 anos deste peso amargo estar recaído sobre vocês nesse momento? Não, eu acho que a partir do momento que a gente começa a vestir a camisa do Grêmio, a gente tem que carregar toda a história do clube, né? Tanto de conquistas como desse tempo que a gente está sem ganhar, né? Mas que isso não se torne um peso nesse momento que a gente está de decisão, né? Que isso nos sirva de motivação para que a gente possa dar alegria, como eu falei, a milhares de gremistas, né? A nossa família e até a nós mesmos, né? Porque o objetivo de todo jogador é ser campeão, né? E aqui no Grêmio, como é um grande clube, né, um clube campeão do mundo, a gente não pode vir aqui só
em jogar e joguei no Grêmio 1, 2, 3 anos. Não, a gente vai ficar marcado, assim como outros ficaram, né, sendo campeão. Então, esse tempo que o clube está sem ganhar é só uma motivação a mais para a gente que possa acabar com esse jejum. Para fechar, o recado, o dono da bola de hoje, o recado do capitão para a torcida do Grêmio. Não, eu falo em nome do grupo, né? A gente quer agradecer muito ao torcedor que vem nos incentivando, enchendo a arena. Pode ter certeza que a gente vai dar nossas vidas aí para que a gente possa conquistar esse título. E a gente conta com o apoio de vocês, né? Que continuem nos incentivando mais e mais para que a gente alcance o nosso objetivo. A bola aqui, tá aí, ó, o dono da bola de hoje foi o capitão do finalista da Copa do Brasil, o Tricolor. Vai aprender a jogar um pouquinho comigo? Espera aí. Vale aprender aqui, ó. Nossa. Eu sou bom pra caramba. Meu Deus. Mas deu 2 barrigaços ali. Cada vez que ele dava, mas ele deu-lhe um barrigaço. Ele tentava matar no peito, era um barrigaço. O melhor domínio do Ribeiro foi quando ele dominou com o braço. O melhor domínio foi Mas quando eu só ele pegou queria o microfone, saber o Daniel. seguinte, a bola vem, tu vai, ou tu tem que encaixar aqui. Eu não entendi que o Ribeiro fez assim, ó, com o calcanhar, para fazer isso aqui com o braço. Não consegui entender, rapaz. Muito bom, Ribeiro. Valeu. E ele disse pro Maicon aprender com ele. Que pretensão. Ô, João Batista Filho, me traz os resultados do julgamento do Grenal. Tivemos ontem esse julgamento. É verdade. Vamos simplificar apenas o Edilson. O Miller Bolanhos, o Rodrigo Dourado, tá todo mundo livre, o próprio Vitinho também. Ninguém pega nenhum tipo de punição. Só o Edilson pegou 5 jogos, já cumpriu 4, tem mais 4 nesse Campeonato Brasileiro. Tá praticamente fora da competição, disputa só a Copa do Brasil. A punição é só pro Brasileirão, o Edilson joga a Copa do Brasil. Vem cá, não pode ser retroativo, o Edilson já perdeu um jogo, acho que ele foi poupado, preservado, será que não dá pra pegar lá pra trás? Ele cumpriu vai cumprir contra o Sport e na terça-feira o Grêmio entra com um pedido de efeito suspensivo e a tendência é que consiga e ele ainda jogue no Campeonato Brasileiro. E o Celso Roth também vai a julgamento, né, João? Foi citado, foi denunciado, na verdade, pela ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, pela entrevista pós-jogo. Ele cometeu a atrocidade de dizer, na visão dele, que o juiz compensou, tá? E aí? Só por isso? Só por isso, ele vai ser denunciado, pode pegar 5 jogos. Agora, todos que tentaram fabricar uma imagem do Rodrigo Dourado agredindo o Edilson, com todo respeito, meus pêsames. O Dourado pegou um jogo, né? É que ele já cumpriu. Mas o cara apanhou feito porco na lavoura, e aí os caras diziam que ele tinha agredido, tinha reagido, tinha revidado, e queriam me induzir a olhar uma imagem que, olha, tu pode olhar 150 vezes. Claro, o cara dá uma reagidinha, mas uma coisa é, pelo amor de Deus. E aí ficou de bom tamanho a punição para Edilson? Eu acho que era dentro do razoável. 5 jogos. Só vale pro brasileiro, é isso? Mas eu acho que ele não vai cumprir. Ele vai cumprir contra o Sport e depois o Grêmio vai pedir efeito suspensivo. O doutor Gabriel já disse isso ontem mesmo, depois do julgamento. E a tendência é que consiga. Efeito suspensivo tem sido dado. Aliás, a curiosidade... Apesar que é muito violenta a ação do Edilson. Olha, para um juiz assinar um documento liberando um agressor do jeito que ele foi, meu Deus. O Edilson estava lá no seu julgamento ontem e já ficou no Rio de Janeiro para o sorteio da Copa do Brasil. Se o Edilson também não é punido, eu acho que ele ia jogar todos os jogos brasileiros. Não vai, né? Já não vai enfrentar o Sport. Não, o Grêmio para a final de Copa do Brasil. Não, e ele reclamou da expulsão. Ele reclamou da expulsão, ele abre os braços para o juiz, o que eu fiz? Até os jogos o primeiro jogo da final tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí nessas 3 rodadas o Edilson não vai poder jogar. Agora ele tem jogado bem de novo, né? Ele é outro jogador, né? Ele deu uma caidinha e tal, mas ele recuperou de novo. O Grêmio está com 2 laterais enérgicos, que têm força para chegar, que ajudam na marcação, e isso é fundamental contra o Atlético. E na minha visão é a carência do Atlético. O marco da recuperação, da recuperação da carreira do Edilson foi o Botafogo, né? Porque depois do Grêmio ele foi para o Atlético Paranaense, com o Renato. Isso. E não deu ficou certo. pouco. E o Renato ficou pouco tempo lá também no Atlético. Né? E em relação ao Renato, o Renato já decidiu 2 grandes títulos, um ganhou e um perdeu. Ele ganhou a Copa do Brasil com o Fluminense e perdeu a Libertadores para a LDU, né? É verdade.
É verdade. Mas de lá para cá amadureceu muito, Renato. Falando em Libertadores, tem um campeão da Libertadores de 2010 com o Internacional que tá louco para voltar para o Brasil, João Batista Filho. É verdade, Felipe. Acontece o seguinte, o volante Sandro, 27 anos, atualmente no Queen's Park Rangers da Inglaterra, jogando e morando em Londres, quer retornar para o futebol brasileiro. Vamos explicar a história toda. Ele concedeu ontem uma entrevista ao José Aldo Pinheiro na Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, a partir das 8 da noite, no programa do Zé. Lá conversando com o Zé Aldo, ele perguntou, olha, você tem contrato acabando na metade do ano, já pode assinar um pré-contrato em janeiro, tem como conseguir uma liberação, gostaria de voltar ao Brasil? Ele foi muito claro, sim, gostaria. A preferência é o Inter, ele sonha e gostaria muito de retornar ao estádio Beira-Rio, embora tenha mercado ainda na Europa e seja um jogador bastante assediado por lá, mas ele gostaria, repito, de voltar para o Inter. Consegue a liberação de graça em janeiro, já que ele deve ser liberado, e aí vem apenas pelo salário. Claro, com um salário alto. Iria para a segunda divisão. Mas JB, ele vem jogando, JB? Então, essa é a questão. O Sandro, ele tem uma questão lá no Queen's Park Rangers, que eles montaram um grande time com o Júlio César e com outros grandes nomes do futebol inglês em uma época para não cair. O time mesmo assim não deu liga, caiu e ele estaria sendo forçado a sair urgentemente. Só que ele tem um salário muito alto e por isso não é colocado para jogar como uma espécie de punição. Ele jogou 2 partidas no ano, fez 3 gols nas 2 partidas em que disputou, mas não vem jogando não. Qual é a idade do Sandro agora, 27 anos. Não, era para estar explodindo, né? Mas o Sandro está explodindo, né? Ele teve uma lesão muito séria que atrapalhou, né? Se for do interesse do Internacional, em final de gestão ou início da outra, já fazer uma avaliação profunda de exame médico nesse jogador para ver como é que ele está. Não resta a menor dúvida, para mim o Internacional do Tite com o Sandro de volante e o Magrão, para mim foi o melhor time, o Internacional que eu vi. Tu sabe qual é o grande problema do Internacional nessa possibilidade de lutar pela permanência à primeira divisão? O Inter vai largar atrás de todo mundo no ano que vem. Agora, porque tu não sabe como é que tu vai montar o teu time. O ano que vem do Internacional, eu tive a oportunidade de ver a apresentação dos candidatos à presidência do Internacional ontem e aproveitei para dizer para eles o seguinte, o primeiro ano, e a torcida do Internacional tem que estar atenta a isso, o primeiro ano de gestão do próximo presidente do Internacional vai ser quase mais ou menos o mesmo terror que foi esse em função das questões financeiras e em função de querer fazer o novo pela implementação do Conselho de Gestão. Mas aí não tem, eu acho que daí se ganhar o Marcelo, por exemplo, não vai bater tanto no Pífero quanto o Pífero bateu e depois desmentiu aqui que tenha batido no Giovanni Luigi. Um torce descabido, né? Desproporcional, deixou um estádio para o Internacional. Bom, mas daí eu também não vou entrar mais em tanta defesa. Em relação ao Sandro, eu acho que naquele ano de 2008 era o Edinho o primeiro homem. Não era o Sandro. Edinho, não era Edinho e Sandro. Edinho isso na Sul-Americana, 2008. 2009, o Edinho foi vendido no início de 2009 para a Itália e o Sandro virou titular em 2009. Aí sim, mas na Sul-Americana não. Não, na Sul-Americana não. O Sandro, o Tyson entravam no segundo tempo. A zaga do Inter era Álvaro e Índio. Exatamente. Pessoal, neste sábado tem Band Motores. De volta com os donos da bola, já estou chorando. Vamos lá, marca do pênalti com Luiz Carlos Reck. A pergunta de Dagoberto Gonçalves, de Nova Petrópolis. Vamos lá, olha a pergunta, Reck. A cidade é boa. Se tivesse que escolher entre um dos dois, quem você contrataria? Messi ou Cristiano Ronaldo? Boa, a pergunta é boa. Olha, para manequim, contrataria o Cristiano Ronaldo. Para jogador, o Messi. Como é que é? Não, o Cristiano Ronaldo é um baita jogador. Contrataria os dois, se pudesse, óbvio, haja dinheiro. Mas se tivesse um só, contrataria o Messi. Tá bom. João Batista Filho. O Robson, continuamos com o Rec aqui na nossa pauta. A gente gosta muito do Rec. O Robson Ramos tá dizendo o seguinte, o Rec com esse cabelo lambido tá a cara do Pinguim e... por conta do nariz também, vilão do Batman. A gente conseguiu uma foto aqui. É verdade. De vez em quando eu dou uma lambida mesmo, que vai fazer o quê? Não vou deixar uma vampinha aparecendo, não dá. E amanhã tem os donos da bola com o Rec aqui na tela da Band. Tem. Amanhã, 10 para 7 da noite, estaremos aqui debatendo da melhor maneira possível com Ribeiro Neto, se ele estiver calmo, e José Aldo Pinheiro, projetando a rodada eletrizante do final de semana. Não, olha, terminou com o programa, chega. E amanhã com o Rec não tem sacanagem, viu? O Rec comanda o programa, mas não vai ter ninguém chamando de pinguim. Uma lambida não faz mal, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó, olha aqui. Até amanhã, um abraço.